Olá, queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no programa Psicologia do Espírito Imortal. Sejam muito bem-vindos para mais um estudo. Estamos aqui através do canal do YouTube do amigo Rossano Sobrinho. Não se esqueçam de ir lá, se inscreverem, ativarem o sininho para receber as notificações e também ao nosso canal no YouTube. Se inscrevam lá, que todos os vídeos publicados vocês terão a oportunidade de assistir. Estamos aqui mais uma vez no programa A Psicologia do Espírito Imortal, num diálogo entre ciência e religião, para entendermos melhor o funcionamento da nossa mente, a repercussão disso no corpo, a questão da saúde, enfim, temas interessantes, e estamos estudando o aparelho psíquico segundo a psicanálise freudiana, quando Freud, então, descobre a topologia do aparelho psíquico, dividindo-a em 3 níveis ou em 3 instâncias, o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, a maneira como essas instâncias dialogam entre si, o id, o ego e o superego, e a questão da economia, ou seja, a quantidade de energia empregada por cada instância do nosso aparelho psíquico nesse relacionamento, constituindo tudo isso que Freud vai chamar de metapsicologia. Estamos estudando o inconsciente e hoje, dando prosseguimento aos nossos estudos, nós vamos estudar um pouco sobre as manifestações do inconsciente, uma vez que nós já aprendemos que os conteúdos do inconsciente não acessam diretamente a consciência do ego. Eles precisam passar pelo sistema de regras, de exigências do pré-consciente, a fim de que possam acessar a consciência. Na verdade, emoções, desejos, sensações e sentimentos do id que não se ajustam ao conjunto de regras morais, éticas, da sociedade individual, precisam sofrer uma deformação, um deslocamento para conseguirem acessar a consciência do ego, e é um pouco disso que nós vamos começar a falar no nosso programa de hoje. Então vamos lá. As manifestações do inconsciente. O inconsciente se revela num ato que surpreende e ultrapassa a intenção daquele que fala, de modo que o sujeito diz mais do que pretende dizer e, ao dizer, revela a sua verdade. Freud, em seu artigo de 1915 sobre o inconsciente, justifica o conceito de inconsciente como necessário, partindo de um dos pressupostos de que os dados da consciência apresentam um grande número de lacunas. Algumas dessas lacunas são as lembranças encobridoras, os atos falhos, os sonhos e os sintomas psíquicos que só podem ser elucidados pela via do inconsciente. Os atos falhos ou lapsos foram um dos primeiros fatos para os quais Freud voltou sua atenção. Eles são indícios seguros do determinismo psíquico e um dos motivos inconscientes, ou seja, que tais comportamentos possuem um significado e não ocorrem casualmente. Freud demonstrou que os atos falhos possuem compromisso entre a intenção do sujeito e o recalcado. Sendo assim, o ato falho é um ato bem-sucedido ao nível do inconsciente, pois o desejo inconsciente realiza-se nele de uma forma clara e visível numa análise. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos compreender o texto desses 2 slides de uma maneira mais clara e objetiva. Bem, a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui é o seguinte: a nossa vida psíquica, ela é muito mais inconsciente do que consciente. É exatamente naquela proporção que Freud nos apresenta com a figura do iceberg.
Ou seja, a parte visível é muito menor do que a parte submersa, a parte invisível. E dizer que o inconsciente é invisível não significa dizer que ele não atue sobre o ego, sobre a consciência do ego. Muito pelo contrário. O inconsciente é tremendamente dinâmico, ele é atemporal, ou seja, algo que foi vivenciado, por exemplo, há 30 anos atrás, pode, por associação, um som, um cheiro, um ambiente, um visual, uma fala, trazer uma memória de 30 anos atrás como se ela tivesse acontecido ontem. Né? O inconsciente é também amoral, né? No sentido de que ele não tem compromisso com a realidade, com o princípio da realidade. Ele tem apenas compromisso com o princípio do prazer. E dentro desse conjunto de valores que nós estamos apresentando, todas as vezes que algo acontece na realidade, tem repercussão no inconsciente, da mesma maneira que aquilo que acontece no inconsciente tem repercussão na nossa realidade. Então, vejam bem, dentro dessa visão, é preciso compreender que lembranças encobridoras, ou seja, eu me recordo de fatos da minha infância, normalmente fatos sem maior importância, mas não me recordo de um largo período de tempo, uma larga faixa de tempo da minha infância. O que é indicativo de que esse, entre aspas, esquecimento não é natural, é um esquecimento proposital. Significa, sendo mais claro ainda, meus amigos e amigas, que, por exemplo, quando nós nos deparamos com uma pessoa, né, e ela nos diz, olha, eu não me recordo de antes de 8 anos de idade, de antes de 7 anos de idade, eu só recordo de 7 anos para frente, de 8 anos para frente. Ora, meus amigos e amigas, será que não houve registro na memória desse período anterior? A psicanálise vai dizer que existe em nós um período arcaico ou um período primitivo que compreende do momento em que nascemos até por volta dos 3, 4 anos de idade, quando muitas pessoas passam a ter lembranças claras. É lógico que nós não vamos nos recordar detalhadamente de tudo que vivemos, apesar de existirem indivíduos que conseguem fazê-lo. Mas o normal é que fatos, né, marcantes desse período de vida, dos 4, 5, 6 anos de idade, surjam com uma certa naturalidade na nossa memória. Quando isso não se dá, é preciso compreender que o superego exerce um bloqueio junto com o ego sobre essas memórias que estão encobertas no inconsciente, que foram reprimidas e estão agora recalcadas, ou seja, escondidas, né? E o ego faz um trabalho vigoroso para não permitir que elas ressurjam, porque normalmente essas memórias contêm conteúdo emocional doloroso. Portanto, estamos dizendo que quando nós não nos recordamos de determinado período da minha vida, de nossas vidas, é muito provável que ali exista a presença de um trauma. E um trauma não é algo estático, não é algo que está guardado numa gaveta no inconsciente e que nós só vamos lidar com esse conteúdo quando nós bem entendermos, que nós vamos abrir a gaveta quando nós bem quisermos. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo clássico. Infelizmente, na nossa sociedade, o abuso sexual ao incapaz, à criança, ainda é muito comum.
Esperamos o tempo em que os indivíduos mais saudáveis, tendo exatamente mexido nos seus conteúdos do inconsciente e, consequentemente, se libertando dos seus vícios, das suas tentações, né, esse tipo de fato não ocorrerá mais. Mas ainda, infelizmente, é comum. Né? E muitas pessoas que são abusadas, né, elas costumam reagir de duas maneiras principais. E dessas duas maneiras principais, né, existirão aí subdivisões. Então, de maneira sintética, nós vamos dizer que uma pessoa que é abusada pode reagir ao abuso de maneira reprimida. Né? O que é o reprimido para a psicanálise? É aquele indivíduo em que, na hora do abuso, é como se a mente se recusasse a participar do abuso. É como se ela dissesse ao agressor: você vai abusar do meu corpo, mas de mim não. E o reprimido tem consequências na vida adulta. Normalmente, o sexo para o reprimido precisa ser de luz acesa, de luz apagada. Ele não aceita fazer sexo de luz acesa. E determinados toques que identificam, que se associam aos toques do abusador, são absolutamente proibidos na intimidade sexual. Então, toque nos seios, toque nas partes íntimas incomodam. Sei que a pessoa saiba, e muitas vezes que ela tenha sequer memória de que sofreu um abuso. Esse tipo de comportamento, obviamente, acaba trazendo problemas no relacionamento. O parceiro fica incomodado. Ele acha que, num primeiro momento, o problema é com ele. Existe uma resistência a ele. Né? Só que a própria pessoa, que pode chegar, em casos mais graves, até a sentir nojo do próprio parceiro, sem se dar contas de que o nojo não é do parceiro ou da parceira. É porque há uma espécie de identificação entre o parceiro e a parceira e o abusador. E como essa lembrança está encoberta, por isso o nome lembrança encobridora, e é aquilo que está encoberto, o indivíduo não consegue ver, o parceiro ou a parceira acha que o problema é ele, quando na verdade existe algo lá no inconsciente que está se manifestando na consciência do ego, produzindo o nojo, produzindo a baixa libido, fazendo fuga para que esse momento de intimidade não leve inconscientemente àquela dor sofrida no momento do abuso. E assim como esse exemplo do abuso que nós estamos dando aqui, muitos outros exemplos de agressividade verbal, né? Exemplos de castigos que excederam o limite da educação e se tornaram agressões físicas, né? Momentos em que a criança se sentiu abandonada, sozinha e sentiu um medo extremo, né? Momento em que uma comparação entre ela e um irmão ou uma irmã produziu nela um sentimento muito ruim de inferioridade. Então, o ego, junto ao superego, ao conjunto de regras, trabalha e esconde essas lembranças. Bem, esse é o primeiro fato que nós gostaríamos né, de falar sobre as manifestações do inconsciente. O segundo, que está aqui no texto, né, é o que vai falar dos atos falhos, né, que muitas vezes são compreendidos como lapsos de memória. Eu vou falar o nome de alguém, a imagem da pessoa está aqui na minha mente, mas o nome eu não me recordo. Ou eu, por exemplo, saio de casa para fazer um roteiro na rua, de ir à padaria, à farmácia e ao açougue, por exemplo. E aí eu vou à padaria, vou ao açougue, e quando eu chego em casa eu me recordo que não fui à farmácia. Para a maioria das pessoas, isso é apenas um lapso de memória, quando, na verdade, foi uma interferência do inconsciente, porque algo naquela farmácia incomodava. Então, o inconsciente interferiu, né, de maneira que a pessoa esquecesse de passar na farmácia. Tanto quanto quando nós estamos escrevendo um texto, alguma coisa, e
a palavra nos foge por completo. Nós sabíamos a palavra, mas no momento em que fomos escrever, ela simplesmente sumiu. Não é um simples lapso de memória, é uma interferência do inconsciente, porque naquela palavra existem associações dolorosas, né? Ou entramos num ambiente, por exemplo, tem lá um belo jarro de flores ou um enfeite, alguma coisa do tipo, e passa aquele pensamento fugidio. Nós sabemos, eu vou derrubar aquilo. E não é que daí a pouco nós derrubamos? Se investigado, nós vamos descobrir que aquele objeto está associado a algo que está no inconsciente e que incomoda. Então vejam, né? Os atos falhos, na verdade, são verdadeiras manifestações do inconsciente, ou seja, são as lacunas que nós lemos aqui no texto. Temos também os sonhos, que, via de regra, para a psicanálise, funcionam assim. Quando nós temos um desejo que não pôde ser realizado no estado de vigília, todo desejo tem uma carga de energia. Então, funcionaria mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui um livro como exemplo, né? Então, veja. Aonde está o meu dedo aqui seria a quantidade normal de energia no nosso aparelho psíquico. É o que Freud vai chamar de princípio da constância. Nesse nível aqui, nós sentimos prazer. Por exemplo, quando nós estamos na excitação sexual, o que acontece? O nível de energia sobe e quando se chega ao orgasmo, ele volta para o nível onde a mente sente prazer. Na verdade, essa excitação para a psicanálise é um desprazer. E o prazer é exatamente quando há descarga e volta para o nível de normalidade. Muito bem, compreendido isso, nós vamos entender que quando nós falamos de desejos, nós não estamos restringindo apenas as questões dos desejos sexuais. Desejo de comprar uma roupa, desejo de sair nesse isolamento da pandemia, de ir para um lazer, de ir a um restaurante, desejo de trocar de aparelho celular. Enfim, todo desejo causa um aumento da excitação da energia no aparelho psíquico e que, óbvio, nós compreendemos que nem todas as vezes que há excitação existe a condição de voltar para o princípio da constância, aquele nível da mente onde nós sentimos prazer. Quando nós dormimos, a nossa censura, o superego, diminui a sua atuação, então o aparelho psíquico vai criar os sonhos como uma maneira de descarregar essa energia excessiva para proteger o sono. Segundo a psicanálise, os sonhos existem para proteger o sono. Portanto, os sonhos psicológicos, que são aqueles cheios de símbolos, sonhos fragmentados, de imagens desconexas, são verdadeiras mensagens do inconsciente, nos fazendo alertas, nos chamando a atenção para algo, tanto quanto sintomas psíquicos. Opa, espera aí. Sintomas psíquicos, somatizações. Imaginemos duas enormes carretas com toneladas de carga descendo, cada uma em sentido contrário numa pista única. Imaginemos o choque e a quantidade de energia que vai se liberar nesse choque. Essa imagem, meus amigos e amigas, é a imagem dos nossos conflitos. Desejos que vêm do inconsciente com uma força enorme e são combatidos com a mesma força proporcional pelo superego. Para onde vai o resultado desse combate? Para as somatizações. O nosso corpo é a via por excelência, né, dessa descarga energética dos nossos conflitos, na forma de ansiedade, na forma de angústia, na forma de dores de garganta, de dores de cabeça,
na forma de síndrome do intestino irritável, de úlceras, de paralisias musculares, de anestesias musculares. E aí, se nós formos falar da psicossomática, que nós citamos lá no primeiro programa, nós passaríamos aqui um dia inteiro falando disso. Bem, estamos encerrando o nosso programa, a Psicologia do Espírito Imortal de hoje, né, falando sobre as manifestações do inconsciente. Mais uma vez, convido vocês a se inscreverem no canal do amigo Rossano Sobrinho, a se inscrever também no nosso canal, João Rocha, lá no YouTube, para que, na medida em que publicarmos os vídeos, vocês receberem as notificações. Forte abraço e até a próxima!